15, versículo 5. Nós precisamos sempre, igreja, de entender, sempre diante de Deus, que apesar da força, da juventude, da capacidade, de todo o empenho que nós possuímos, que adquirimos ao longo da vida, a resistência que a pessoa consegue ao longo da vida, por mais que ela enfrente lutas e saia vencedoras de algumas coisas, existem situações que ela vai precisar da força de Deus. E por mais que ela esteja bem capacitada, ela vai precisar da força de Deus. Amém? Quando nós não temos a força de Deus, quando a força de Deus falta, nós vamos até um dado momento, nós conseguimos nos mover até um certo momento, mas chega uma hora que a nossa vida vai travar, que ela não vai conseguir avançar. E aí o Espírito Santo de Deus, no livro de João, nos alerta assim, ó: eu sou a videira, e que ele diz, Deus é o quê? A videira verdadeira, e vós é o quê? As varas. Aí ele diz, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Diga graças a Deus. Onde que eu quero chegar com essa parte da pessoa que ela pensa que pela força, capacidade que ela tem, ela consiga ir além. Vamos pegar um exemplo ali, Abraão e Sara. O Abraão e Sara, ao olhar para a impossibilidade que eles tinham, quando eles não podiam ter filhos, tanto a Sara com a idade dela, no caso era Sarai, e o Abraão já com a idade dele avançada também, tanto um quanto o outro, eles decidem por eles mesmos, os dois se juntam e os dois têm uma ideia. Mas na ideia de Abraão e de Sarai, eles não trazem a presença do Senhor, eles caminham por eles. E aí a Bíblia diz que juntando Abraão e Sarai, eles geram o Ismael. Amém? Na vontade de Deus, Deus queria gerar quem? O Isaac. Amém, igreja? Mas na junção entre Abraão e Sarai, eles geraram ali o Ismael. Quando você olha para isso, eles acharam que eles não precisavam da direção de Deus. Eles tiveram uma ideia deles. Então eles tinham um plano, eles tinham as condições de fazer aquilo ali. A Sarai chega para Abraão e fala, olha, tem a serva aqui, você tem vontade de ter um herdeiro, você precisa de um herdeiro, era um costume da época, então tem ali, gere um filho na serva. Só que a questão é que Deus, Ele sabe exatamente cada passo das nossas vidas, Ele sabe o que eu vou passar amanhã. Deus sabe o que você vai passar amanhã. Cada escolha da tua vida que você faz, você tem que fazer ela não olhando para a tua capacidade, mas você tem que fazer ela buscando a direção de Deus. Porque por mais que a direção que Deus te dê, ela seja difícil, complicada, por mais que quando Deus manda você fazer algo, e o caminho às vezes não é o caminho que você achava que fosse mais fácil, apesar das adversidades, Deus ele vai te guardar naquele caminho, amém? E vai te levar até a vitória que você está buscando. Já quando você escolhe o teu caminho, ainda que seja mais fácil aparentemente, ainda que você tenha força ou vigor, como chegar onde você planejou, provavelmente aquele caminho a qual Deus não escolheu, ele vai te trazer tristezas, dor de cabeça, vai trazer afronta, como foi o caso de Abraão e Sarai. Depois que eles geram Ismael, as coisas se complicam. Quando estava no começo, eu imagino que quando Abraão ele percebe, ou Sarai percebe que a Agar estava grávida, eles devem ter ficado felizes, começaram a fazer planos, começaram ali pensar em como seria. Eu imagino que Abraão já começou a arrumar um quartinho lá no fundo, onde que ia ficar lá o quarto do bebê, alguma coisa, não é? Já devia estar começando a preparar tudo. Só que passou uns dias, a criança nasce, a serva vira para a senhora e fala assim que ela era melhor que a senhora e começa a confrontar. Deus, ele sabia onde ia terminar isso. Abraão e Sarai não. E aí que mora o perigo, quando a gente faz alguma coisa por nós mesmos, quando nós fazemos algo pela nossa capacidade,
nós corremos o risco de chegar numa situação aonde vamos nos deparar com adversidades que não vamos poder conseguir honrar. Amém? Então Ismael foi um fruto de Abraão juntamente com quem? Com Sarai. Pastor, mas não foi Agar que gerou? Agar teve o filho, mas a ideia de tudo da concepção foi um planejamento de Abraão com Sarai, que deu errado. Amém? Ou seja, o Espírito Santo fala: sem mim nada podeis fazer. Então é isso que acontece. Eles acharam que ia dar certo. De repente um casamento estava se acabando, porque a Sarai chega para Abraão e fala assim: ou eu ou a serva. Ah, pastor, não tinha como ele escolher mais. Exatamente, mas tinha um filho dele do outro lado. Sim ou não? As coisas pegaram um rumo muito complicado. E é isso que acontece na minha vida, na tua vida, quando você escolhe caminhos a qual Deus não te deu a direção. Seja qual for o caminho que você precisa, seja o passo que você tiver que dar na tua vida, primeiro vai à presença de Deus e apresenta Ele. Tudo que você gerar nessa vida, ainda que você tenha condições de fazer por você mesmo, procure fazer em conformidade com Deus. Amém? Aí nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, e quando nós olhamos para uma vida de alguém que nunca perdeu batalha, que nunca teve uma derrota na vida dele, você começa a analisar, você vai olhando, como é que era a vida de Davi? No Salmo 127, versículo 1, vamos ver como é que Davi agia? O Davi, ele reconhecia a importância de Deus em tudo que ele fizesse. Quando você olha para a vida de Davi, você vê um homem, uma máquina de guerra vencedora realmente, mas totalmente dependente de Deus. Era alguém que não dava um passo sequer, sem primeiro ir até Deus e perguntar: Deus, eu devo fazer isso? Ou seja, Davi não olhava para a capacidade que havia nele, a força que havia nele. Davi, ele se movia pela força de Deus. Amém, igreja? Davi estava sempre ligado na videira do Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, Davi disse o quê? Em vão trabalhos que... Então Davi, ele sabia, não adianta eu construir a casa, não adianta eu fazer essa casa, porque se Deus não edificar junto comigo, vai ser um fruto só meu e pode dar errado. Tem uma cidade do sul aqui que tiveram que desabrigar 2 bairros da cidade inteira, uma cidade turística bonita. Eu fico pensando em alguém que mora naquela cidade, naquele bairro, deve ter construído a casa, feito planos, talvez usou todo o recurso que podia para fazer uma casa do jeito que ela queria. Você já viu alguém que tem casa, ele vira para você e fala assim: aconteça o que acontecer, eu tenho a minha casinha para onde eu posso ir. Já ouviu alguém falar isso? Por que ela fala isso? Ela fez da confiança dela aquela casa. Então ela diz: hoje eu estou aqui, mas se eu precisar, eu sei para onde eu posso ir. O outro fala assim: não, se eu precisar, eu tenho a quem procurar. E às vezes não funciona desse jeito. Eu tenho um conhecido, ele é muito bom no ramo do que ele faz. E em 2015, mais ou menos, a vida dele explodiu. E ele cresceu muito financeiramente. Em 2015, a vida dele deu um passo muito grande. Até os 25 anos de idade, mais ou menos, ele era de Jesus. Ele andava com Jesus. Isso aí na minha cabeça, eu acredito que foi mais ou menos 2009, 2010. Ele deixou um pouco o caminho de Deus. Não que ele abandonou, mas ele foi se afastando. Ele foi se sentindo forte, confiante, pensando: não, eu posso ir para frente. Já começou a achar que andar sem Deus podia ser mais prático. As amizades dele, os amigos que ele tinha gostavam de bebedeira, gostava de algumas coisas que a igreja em si, ela ensina você o contrário, baseado na Bíblia. E ele decidiu se apartar um pouco. E ele, naquela correria, naquele crescimento, ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele achava que algumas dores de cabeça, enxaqueca que ele tinha, ele pensava que é porque dormia um pouquinho menos, porque ele
lidava com muitas responsabilidades. E há 5 meses atrás, acho que nem isso, mas ele falou comigo agora, nessa semana que eu não estava, e ele falou para mim, falou: Hércules, ora comigo. Eu fiz uma oração com ele de uns 7, 8 minutos, que ele pediu que eu pudesse orar com ele. Eu fiz essa oração com ele. Ele foi no médico para ver que era aquela enxaqueca que dava nele, aquela dor. E o médico falou para ele: você está com um tumor na cabeça. Falou assim: você está vivo, mas não sei se você vai ter 1 mês, 10, 50 dias, 1 ano. E ele falou: você já podia ter morrido. E de vez em quando ele sente umas dores muito fortes. Só que ele achou que era assim, não. Aquela correria, lidando com muitas responsabilidades. Ele ganhando dinheiro. Na cabeça dele, se ele não quisesse mais fazer nada da vida, ele não precisava mais, ele já tinha dinheiro à vontade. Só que, ou seja, o que serve o dinheiro agora para ele? Não serve mais nada. Ou seja, ele precisa do quê? Há uns 2 meses antes dele fazer os exames, ou não sei quanto que ele realmente recebeu o exame, ele teve uma briguinha na casa, ele falou para a mulher que não precisava dela, que ela podia ir embora. Só não levava nada também de lá. Pode ir. Agora ele precisa de quem? Da pessoa que disse que não precisava, ele precisa. Ou seja, onde que eu quero chegar? Nós não somos nada. Você está entendendo? Você está bem aqui hoje, você está forte, você diz que tem tudo. Amanhã, uma coisinha mínima que você fala que não é nada, pode ser o inferno. Pode acabar. Pastor, como é que eu sei que não vai dar erro? Como é que eu posso ter uma garantia? Davi, ele se garantia no Senhor. Ele dizia: se o Senhor não edificar a casa, então em vão trabalha quem? Se o Senhor não guardar a cidade, ele está dizendo ali, em vão vigia quem? Os sentinelas. Eu vou perguntar para você: você confia só porque tem um vigia, porque tem uma segurança pública na cidade? Eu não confio. Vocês confiam? Vocês se sentem confortável? Eu também não. Ah, mas tem um policiamento. O dia falou para mim: a igreja é do lado do posto policial. Ah, grande coisa, roubaram o meu suporte na frente da delegacia. Não é? Não, é verdade, levaram o negócio. Ou seja, não tem. Quem garante isso? Somente Deus te garante. Não, mas porque se eu estiver num lugar seguro... Igreja, Davi dizia: se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão está aquele pessoal cuidando. E esse moço, que eu falei para você, esse amigo, né? Ele está com a vida condenada. O médico falou para ele: eu não posso fazer nada por você. Se eu for tentar fazer, provavelmente não vai gerar o resultado que você quer. Você vê que situação complicada da pessoa? E aí ele pedindo para orar, ele dizia que já não sentia mais confiança para ele fazer oração. Mas já foi um homem de Deus lá atrás, muito ligado com Deus. E aí você começa a pensar: que adianta a pessoa achar que ela tem vigor, que ela tem inteligência, que ela tem sabedoria, que ela tem conhecimento, que ela tem amizades, se Deus não falar para você que você está protegido, você não está. Amém? Então nós precisamos de quem? Da força e da proteção de... Diga graças a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vou mostrar um homem parecido com esse que eu citei agora, que ele tinha ali uma capacidade muito grande. Eu vou ler nenhum, vou ler direto o versículo 4 e 5, tá bom? A Bíblia diz que Jesus, ele aparece um dia, os pescadores tinham trabalhado a noite toda, estavam ali a noite toda tentando apanhar peixes, pescarem e não conseguiram. E quando eu falo que eles estavam fazendo isso, eles eram pessoas desse ofício, eram pescadores profissionais. Ou seja, eram homens que viviam da pesca, que sustentavam suas famílias da pesca, eram homens que viviam do mar. Então eles sabiam a melhor época, o dia, a temperatura, o lugar, como fazer, o equipamento que deve ser usado. Eles tinham os macetes que alguém que é bom em alguma coisa, ele precisa. Eles tinham isso. Amém, igreja? E a Bíblia diz que aquele dia eles não apanharam nada.
Só que a Bíblia mostra Jesus chegando, né? A Bíblia descreve, Jesus chega, pede para eles, olha, afasta um pouquinho o barco, deixa eu me sentar aqui para falar com a multidão. E eles apartam ali um pouquinho o barco ali, e Jesus começa a ensinar. E aí no 3 ali diz, ó, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que a afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Olha as palavras de um homem que estava liquidado naquele dia, sem direção, sem saber o que fazer, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Mas por que mandas? Farei o quê? Lançarei a rede. O Pedro, ele assume ali que ele não havia apanhado nada, que ele não tinha conseguido nada, a noite toda trabalhando. Mesmo com experiência, com entendimento, com sabedoria, mesmo se esforçando o máximo que ele pudesse, a Bíblia diz que eles voltaram com a rede o quê? Vazias. Chega um dia nas nossas vidas que aquilo que você está habituado a fazer não dá mais certo. Pastor, mas eu sei fazer. Você sabe, mas chega um dia que você fica perdido. Você vê pessoas com capacidades, com entendimento, com força, de repente debilitadas. É verdade ou não é? Tem gente que ela fala muito da capacidade que ela tem, dos adjetivos ali da vida dela, e no final elas ficam perdidas, como esse moço que eu citei para vocês, que ele começou a vencer na vida, foi ganhando muito, Deus foi estruturando a vida dele, mas de repente um aneurisma apareceu ali na cabeça dele do nada. Como é que ele controla? Como é que ele impede isso? Pastor, mas aí não tem cura para ninguém? O pastor Fernando da nossa igreja, nosso líder estadual, Deus curou um aneurisma dele. Um problema parecido, que já estava praticamente condenado. Mas você vê, quem dá a direção de uma vida ou não, é Deus. Ah, mas eu conheço do mar, não adianta nada, porque chega um dia que essa limitação vem, você faz o que daí? Mas aí Jesus manda ele lançar a rede, o resultado nós conhecemos, o que acontece, igreja? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e a rede deles se rompiam. A maior pescaria de todo o tempo num dia aonde não havia peixes, não parecia não ter peixes mais. Num momento que parecia não ter o que fazer, Jesus ele entra e ele faz. Ou seja, não é a minha força, não é o meu conhecimento, não é a minha capacidade. Apesar que você tem que colocar tudo isso em prática, o que te dá a vida, a força, a capacidade, você tem que sempre se lembrar, é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, mais para trás, no caso, em Salmos 33. Você estava lá aquela hora no 127, você vai voltar agora, né? No 33. Salmos 33. Você vai ver o que o próprio Davi também ele escreveu. Davi sendo um homem usado por Deus com habilidade muito grande. Claro que é bom quando você tem um talento, uma habilidade, não é verdade? Eu conheci uma pessoa que ela se gabava muito dos olhos verdes que ela tinha. E às vezes a gente falava, meio dos pastores assim, falava assim, ele fala que toda a gente era meio estranho, né? Arrumava um defeitinho para a gente, e ele realmente tinha os olhinhos verdes e tal. Aí passou uns tempos, ele estava tudo com catarata nos olhinhos bonitos que ele tinha. Aí a gente brincava com ele até, você está vendo? Não adianta nada você ter os olhos verdes e depois não funcionar, concorda comigo? O cidadão nasce com o olho daquele jeito, né? É um olho bonito mesmo, só que aí deu catarata no olho do cidadão. O que adiantou? Eu estou pegando uma brincadeira que a gente faz com o cidadão para você entender. Às vezes a vida é assim, não adianta. Ah, pastor, mas esses olhos, o que adianta? Depois não funciona mais. Ou então, pastor, a estrutura que eu criei, mas a vida ela muda, não é? A modernidade vem, às vezes a estrutura de hoje, amanhã não tem mais serventia nenhuma. É verdade ou não é?
O que a gente precisa é de Deus. Salmos 33, 16 até o 19, eu vou ler. Podemos ler juntos? Não há rei que se salve com o quê? Com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. Vou pegar um exemplo. Vocês lembram do Brasil na Copa que teve no Brasil? O Brasil tomou de quanto? 7-1. Vocês imaginavam que vocês viriam uma coisa dessa? Sim ou não? Eu não acreditava, parecia que é um teatrinho. Mas cada vez que eu pensava, não pode ser, aparecia um outro. Era um gol a mais, não é? O Brasil sempre foi considerado o melhor futebol do mundo, não foi? Sim ou não? Caiu, não caiu? Assim é a vida de qualquer pessoa. Ah, mas o exército que ele tem, esse exército ele pode ser destruído. Ele pode se acabar. O Japão tinha um exército, não tinha? Forte naqueles tempos de... Depois os Estados Unidos não foi lá e causou um prejuízo muito grande para eles? Foi ou não foi? Você vê, depois se acabou. Passaram a não ter mais lá no país. Onde que eu quero chegar com isso? A própria Bíblia está dizendo aqui que não há um rei sequer que por ele ter um exército, uma grandeza, ele vai se salvar. E nenhum homem, porque ele é forte, garante salvação para ele. E Davi viveu isso. Davi ele derrubou um gigante, um guerreiro, e ele venceu. Davi ele enfrentava leão, um urso que tinha mais força que ele, vencia. E olha o 17. O cavalo, ele é vão para a segurança. Ou seja, apesar do cavalo te carregar, ele não te traz segurança alguma. Ah, mas o cavalo é um cavalo de raça, mas ele não te traz segurança. Não livra ninguém com sua grande força. Se o teu inimigo subir no cavalo que você tiver montado, ele vai fazer a mesma coisa. Então não vai te garantir nada. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Os que o temem. Sobre os que esperam na sua... Agora, olha só, os olhos de Deus estão exatamente sobre quem teme a Deus e quem espera na misericórdia de Deus. Aí ele diz no 19 o porquê, ó. Para livrar a sua alma do quê? E para conservar vivos na fome. Ou seja, se alguém ele é temente a Deus, se alguém ela põe em Deus a confiança, se alguém ela confia na força de Deus, e não Abraão e Sara, que juntinhos lá, eles mancomunaram, criaram ali um plano, não é? Para gerar o Ismael e complicar ainda mais as coisas. Podia falar aqui do próprio Adão e Eva, não é? Eles sentam os dois, mancomunam ali entre eles ali também, comem lá do fruto e de repente eles percebem que deu errado, não foi? Fizeram tudo sem a direção de quem? De Deus, e a casa caiu. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, os olhos dele é diferente, pastor, não tem a proteção sobre a minha cidade, a segurança não é boa, eu não tenho a força que algumas pessoas têm, mas de repente você tem temor de Deus, e você olha para a tua vida, e você é como Davi, você é dependente de Deus, você não dá um passo na tua vida, sem fazer o que Deus quer para a tua vida. Essa pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa mais forte que existe, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus ficam sobre ela, amém? Para duas funções, livrar ela da morte e livrar ela do quê? Da fome. Olha só, foi esse versículo que eu citei para aquele meu amigo. Eu falei para ele, os olhos de Deus estão sobre quem teme. E às vezes as pessoas não entendem isso. Pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Tema a Deus, reconheça a necessidade de ter o Senhor na tua vida. Reconheça a necessidade de andar pela palavra. Hoje o mundo te leva você a pensar que você não precisa mais de ninguém, que você é imponente, que você pode fazer qualquer coisa. Você pode. Ah, pastor, hoje com a internet todo mundo faz isso. Disseram que vai vir uma tempestade solar que vai tirar a internet, vai ficar vários meses sem internet. Você já imaginou os blogueiros como é que fica? Já pensou? No outro dia não tem mais internet, acabou. O que eles vão fazer da vida deles? E aí? Ah, mas a internet hoje ela está assim.
Vocês lembram do Covid? Como é que foi? Eu nunca imaginei que as pessoas parariam tudo como pararam e pararam. Eu estive em Curitiba, eu vi a cidade fechar todas as portas. Chegava 4 horas da tarde, você olhava, você não via uma alma. O céu de São Paulo ficou limpinho, porque acabou a poluição, os carros não andavam mais, não é? Quem estava na praia via até o que nunca tinha visto no céu. Descobriram. Tem gente que encontrou parente dentro de casa, não é verdade? Fazia anos que não via mais dentro de casa. Não é? Tem os que descobriram que tinha uma vozinha deitada lá no fundo, na edícula da casa, acharam um pai, uma mãe, não é assim? Porque passaram a ficar em casa. Mas onde que eu quero chegar? Quando eu confio na minha força, na minha capacidade, uma hora eu vou quebrar minha cara. Então eu preciso de Deus. Davi estava ensinando, não existe homem que se livre pela capacidade dele. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Você tem hoje, mas você não sabe amanhã. Você não sabe o que vai ser daqui a pouco. Você está entendendo? Eu vi um pregador uma vez, ele falou assim, a pior pessoa que você pode afrontar nessa vida não é o rico, não é o cidadão que é bandido, não é o traficante que manda na cidade. Ele fala que era a pessoa que tem comunhão com Deus. Às vezes você olha para alguém e você não dá nada por ela. Mas essa pessoa é temente a Deus. É uma pessoa que confia, a vida dela está tudo guiada por Deus. Aí você afronta uma pessoa dessa, você arruma um problema para a tua vida. Porque os olhos de Deus estão sobre ela. Amém? Você não está mexendo com ela, você está mexendo com quem? Guarda ela. Está entendendo isso? Então, seja dependente de Deus. Seja uma pessoa que confia a sua vida na mão de Deus. Amém, igreja? Pouquinho mais à frente, você vai lá em livro de Josué, capítulo 7. Josué 7, versículo 1. Josué 7, 1. Então não confie em cavalo, não confie no teu exército. Quando falamos de cavalo ali, igreja, 7:1. Quando nós falamos de cavalo, tem muitos confiando em cavalos hoje. O cavalo é a faculdade que ele fez, é o curso de doutorado, mestrado. O cavalo dele é, como eu falei antes, a casa que ele construiu. Às vezes o cavalo da pessoa é aquele cargo que ela tem no lugar que ela trabalha, e ela fala, esse cargo eu consegui com o meu esforço, meu conhecimento. Às vezes, como eu falei, é aquele olhinho bonito, né? Às vezes é algum talento, algum dom, é uma habilidade. Você vê às vezes jogadores, não é? Que, porque ele é bom, ele é diferenciado. Tinha um lutador de MMA também que não perdia nada, não foi? Um dia foi lutar com outro lá que não tinha nem nome, não foi? Deram uma surra nele, acabou. E quantas vezes a gente não toma surra, igreja, de algumas coisas nas nossas vidas? Quantas vezes a gente não está apanhando até da gente mesmo? Não é verdade? Porque a gente coloca a nossa confiança em cima de alguma coisa que a gente tem. E aí a Bíblia diz assim, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. 3. E voltaram a Josué e disseram, não suba o quê? Todo o quê? Todo o povo. Mas quantos? 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. E não canses ali. Eles disseram assim, não precisa cansar o exército ali. Manda 2.000 homens lá, 3.000. Para fazer um estrago naquele lugar. E aí ele dizia, porque os inimigos são o quê? São poucos, ou seja, era um inimigo pequeno, não é verdade? Não tinha muito ali
o que fazer, se levasse um monte de gente ia atrapalhar até, porque era pouco, pequeno o inimigo, imaginam ali que devia ter uns 400 homens dos inimigos ali. Só que aí que está o grande problema. Lá atrás eles estavam desalinhados de Deus, eles não estavam no mesmo propósito que Deus, porque a Bíblia diz que eles pegaram do anátema. Tinha um homem chamado Acã, ele esteve naquela batalha contra Jericó, e a Bíblia diz que eles entraram naquela cidade, mas ninguém podia tirar nada daquela cidade. Por que não podiam tirar nada, igreja? Aquela cidade era primazia, igual o teu dízimo, aquilo que você faz. A primazia costuma ser de Deus, não é? E o anátema, o Acã, ele entra e ele fala, esse daqui é de Deus, é a primeira, pertence a Deus. E ele vai e ele tira uma capa babilônica, uma cuia, e ele tira aquilo porque ela era valiosa, então talvez ele pense, eu vou fazer um pé de meia, vou me garantir para o futuro. E ele cata aquilo lá, escondido, leva, coloca debaixo da tenda dele, e eles vão para uma batalha. Onde que eu quero chegar? Muitas vezes as pessoas se garantem nelas mesmas e vão deixando de andar em concordância com Deus. Eu fico olhando, quando uma pessoa deixa de ser fiel a Deus, ela começa a andar pela confiança dela, ela se desalinha com Deus e começa a caminhar sozinho. E eles estavam todos arrogantes, porque eles haviam vencido ali, viram as muralhas de Jericó caírem. Eles pensavam, as pessoas de fora viam o povo de Israel como um exército imbatível. Só que de repente eles vão para essa batalha ali, imaginar ali com as 5 vezes o contingente que havia na cidade pequena, e olha o que acontece no 4. E assim subiram lá do povo 3.000 homens, os quais fugiram diante de quem? Dos homens de Ai, 5. E os homens de Ai feriram deles quanto? Pastor, mas foi só 36. Imagina que você faz parte da família daqueles 36. 36 esposas ficaram sem o provedor da casa, 36, no mínimo 36 filhos aquele dia ficaram bastardos, sem um chefe de família para honrar. Naquele dia, 36 mães receberam a notícia que o filho tinha morrido na batalha. Você imagina como é que você dá a notícia? E o exército de Deus lutava, não tinha baixa ali. Saiu intactos, Deus guardava eles. Mas de repente, morreram. Tudo por causa do quê, pastor? Por não estar alinhado com Deus, não colocar em Deus a confiança. Ou seja, por mais que você tenha capacidade, condições, cursos, força, se você não estiver alinhado com Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com um inimigo às vezes pequeno, e talvez você não vai conseguir vencer ele. Eu já vi médicos que salvam vidas de pessoas, mas às vezes é um filho dele que está viciado no crack, na maconha, na cocaína. Como é que ele resolve isso? O bisturi dele não pode tirar aquela dependência química. É verdade ou não é? E às vezes aquele filho leva ele na ruína. Tem advogado que ele vence causas terríveis, ele não perde. O pessoal fala, esse é o melhor advogado da cidade. Mas de repente ele vira um viciado. Ou como eu falei do próprio filho, como é que ele vence essa causa? Só vamos vencer na presença de quem? De Deus. É aquela mulher que ela cresceu, venceu na vida. Mas às vezes tem uma área da vida dela que ela não consegue. A vida sentimental está um fracasso, está caído. Ah, mas eu tenho poder. Pode ter o que for, mas se não tiver a bênção de Deus, as coisas não vão fluir. É aquele homem que diz que ele que faz acontecer, mas se não tiver a bênção de Deus, a casa dele cai. Como esse meu amigo que apareceu um tumor na cabeça dele, e agora? O que adianta aquela capacidade dele? Não, ele falava que as pessoas eram derrotadas, que qualquer um cria, qualquer um cresce nesse mundo. Aí você pergunta, qualquer um sobrevive nesse mundo? Não. Eu dependo de quem? De Deus. Ou seja, Davi falou, ninguém é capaz de se salvar pela sua grande força. Eu vou trazer um outro exemplo, Sansão. O Sansão, ele nasceu nazireu de Deus, ele podia enfrentar qualquer inimigo. O Sansão era impossível alguém matar ele, não era?
Como é que você ia chegar num homem daquele tamanho, com aquela força que ele tinha, ia falar, vou cortar o teu cabelo, fazer o pezinho do teu cabelo? Não ia, concorda comigo? Não tinha como. Mas aí ele se depara com quem? Um inimigo, pequenininho, né? Dalila. Aí a Dalila põe ele para dormir nos joelhos dela, não é verdade? Cata a tesourinha, corta o cabelinho dele. Os homens vazam os olhos dele. E ele é colocado na moenda para moer. E ele fica lá puxando o moinho e os inimigos rindo dele. Um homem que tinha um plano de Deus muito grande para a vida dele, mas que estava sendo destruído por um pequeno inimigo. E às vezes isso acontece nas nossas vidas. Por isso que é importante eu colocar minha vida na presença de quem? De Deus. Se eu estiver na presença de Deus, se a minha confiança ela for em Deus, tudo que eu fizer com a direção de Deus, eu não vou fracassar, eu não vou padecer, e o que eu fizer eu vou vencer. Você quer vencer sempre? Põe em Deus a sua confiança, coloque em Jesus. Faz como Davi falou, não, mas eu tenho capacidade. Você tem hoje, mas amanhã a casa pode cair, é verdade ou não é? Um dia a força de Deus não estava mais em Sansão. Coloca a tua confiança. Último versículo, Salmo 37, 3. Para terminarmos. Salmos 37, 3 e 4. Em quem que eu devo então colocar a minha força, a minha confiança, a minha vida à mercê? Olha o que ele diz. Confia no Senhor e faz o quê? Bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás o quê? Alimentado. Quando ele fala de ser alimentado, não é só comida, não o material, mas ele te dá tudo. Amém? A paz, ele preenche o vazio que está na tua vida, ele te sustenta na adversidade. Se faltar dinheiro, Deus te dá dinheiro. Quando eu falo dar dinheiro, não é que vai cair um saco de nota de 200 na tua cabeça, amém? Tem gente que fica chamando, né? Tem uns doidos que diz que fica o poder do desejo positivo, né? Ele deita na cama e dizendo, o universo vai me dar. Tá bom que vai te dar. Fica lá meia hora dizendo que o dinheiro vai vir, que o dinheiro tem muito. Não aparece, não aparece. Mas se caísse um saco de dinheiro na tua cabeça, você queria? Pensou lá do céu? Na hora que cai, que bate o impacto, você não vai ter como gastar o dinheiro, né, irmão? Não ia resolver, né? Caiu um saco de moeda de R$1, né, irmão? Já pensou? Amarrado. A massa é. Então, assim, não que Deus vai te dar dessa forma, mas Deus te dirige. Eu costumo dizer que a vida é como um labirinto, não é verdade? Que dependendo do caminho que você pegar, você vai perder tempo, você vai quebrar a cara e você vai ter que retornar onde você errou. Mas quando você está com Deus, Ele te guia. Quando você anda pela direção de Deus, Ele te mostra exatamente os passos que você vai ter que dar e você não perde tempo, você sai na frente. Amém? Você sai da dívida, você sai da adversidade, o que você quer, você consegue para a tua vida. Amém, igreja? E aí no 4 ele diz assim, deleita-te também em quem? Ele manda você se descansar em Deus. E Ele considerar o que deseja o teu? O que você quer de Deus? Se você pudesse hoje pedir a Deus, peça. Ele fala, pedis e recebereis. Mas coloca confiança nele. Anda pela direção dele. Faz o que ele te manda fazer. Anda pelo caminho que ele prometeu. E você vai perceber que tudo na vida vai sair mais fácil e mais barato para você. Amém? As coisas vão dar certo. Então faz como ele manda. E tudo vai dar certo na tua vida. Diga graças a Deus. Amém? Vamos fazer oração? Vocês trouxeram a oração de Elias? Quem trouxe? Trouxeram aí? Sai do teu lugar, vem aqui e coloca sobre o altar. Tem a da manhã, traz lá também para mim. Pode sair do teu lugar e vir aqui e colocar no altar. Tem hora que eu peço para vocês vir, vocês ficam esperando o primeiro. Se não tiver algum que levantar, a gente não sai daqui hoje, irmão. Vai ficar todo mundo esperando um ao outro. Levanta e vamos. Se não tiver, já levanta a mão que os obreiros entregam para vocês aí. Amém?
Essa é a tua oração de Elias. Nós vamos fazer 7. Está aí, ó. Amém? Se alguém não fez, quiser fazer, já aproveita. A Bíblia diz que Elias viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele avisa Acabe, ó, fala para Acabe apressar-se que está vindo uma grande chuva. E foi a maior chuva que acontecia. Talvez há coisa na tua vida que não está acontecendo. E você precisa que aconteça. Confie em Deus que vai acontecer na tua vida. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Coloque-se de pé para nós orarmos. Eu vou me ajoelhar aqui daqui a pouquinho e vou fazer oração sobre o teu pedido. Amém? E quando eu orar aqui, se você quiser, desliga o bendito. Deixa que leva, né, irmãos? Não tem o pessoal que na virada do ano... Não esse ventilador não. Se estiver incomodando, tudo bem. É o que está vindo, é o daqui, ó. Tem gente que faz aqueles balão para mandar o pedido embora, não tem? No final do ano ele solta o balãozinho para levar. Diz que dá sorte aquilo ali. Eu não acredito nesse tipo de sorte, não. Minha sorte é Jesus. Amém? Fecha os olhinhos. É esse aqui, ó. Amém? Fecha os olhinhos. Eleva seu pensamento até Jesus. Estamos diante, meu Pai, da primeira oração de Elias aqui. Tem pessoas determinando, Jesus, determinando o crescimento, determinando a prosperidade. Tem gente aqui orando agora comigo e pedindo, Jesus, eu quero a minha cura, eu quero ser transformado, eu quero, meu Deus, a minha saúde transformada. Tem gente que talvez está se lembrando agora, meu Deus, de um filho, talvez de um familiar preso a um vício. Talvez tenha pessoas aqui, Pai, enfrentando uma luta pessoal. Talvez dentro dela mesmo, Deus, é um confronto, Pai. Uma inquietação na alma dela, uma sensação de vazio. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vemos ali pessoas como aquele gadareno, Pai, que andava clamando de dia e de noite, errante, se ferindo a si mesmo, Pai. E quantas pessoas talvez tenham passado por isso, Deus, mas hoje ela está clamando, ela está pedindo, Deus, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação na minha vida, Pai. Tem gente orando agora, meu Deus, e colocando diante do Senhor a necessidade espiritual dela, Pai. Meu Deus, essa pessoa que tem pedido pela vida sentimental, que tem pedido, meu Deus, que tem pedido portas abertas, que tem pedido, Jesus, salvação, Pai. Tem gente colocando, Jesus, eu quero a cura das minhas vistas, eu quero a restauração da cartilagem do joelho. Alguém está pedindo, Deus, eu quero a salvação do meu filho, da minha família, minha casa liberta, o meu lar transformado. Isso, meu irmão, vai combatendo agora, vai repreendendo, meu Deus, eu paraliso a ação do inferno, eu repreendo Satanás, eu ordeno que os demônios tirem as garras agora da vida desta pessoa, eu ordeno que Satanás começa a pegar tudo que é dele agora, em nome de Jesus. Vai saindo de dentro daquela casa, dessa vida financeira, dessa vida profissional, vai soltando agora esse homem, essa mulher, aquela empresa, aquele trabalho, aquele cargo, aquele filho, aquele dependente químico, solta a vida dele agora. Vai saindo agora, demônio da confusão, da contenda, do ciúme, da discussão. Ah, meu Deus, esse mal, esse desinteresse, essa fraqueza emocional, essa fraqueza espiritual, eu digo, diabo maldito, você não pode continuar, você não pode resistir, você não pode permanecer. Então pega aquilo que é seu agora e vai embora, vai saindo, vai batendo em retirada, vai caindo por terra agora, vai soltando cada área desta vida, da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Sai e saia para nunca mais voltar. Meu Deus, que as bênçãos venham, Pai. Que as portas estejam se abrindo agora. Alguém está orando agora e dizendo, Jesus, a minha confiança está em Ti. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um que está confiando, crendo e chamando, Pai. Derrama o Teu poder sobre a vida delas, Jesus. Faz acontecer o Teu milagre, Pai.
Faz acontecer a sua força, Pai, o teu poder. Jesus, opere maravilhas. Faz as bênçãos do Senhor se cumprir. Pai, que o Senhor faça chover bênçãos, comunhão, intimidade, vitórias. E que essa pessoa ela possa ter a confiança dela, Jesus, totalmente voltada para o Senhor. Diz, Senhor Jesus, a minha confiança está no Senhor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus.